E aí? Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível, uma viagem microscópica por um universo que está com a gente o tempo todo, mas que a gente quase nunca para pensar: a nossa pele. Vamos juntos desvendar os segredos dessa nossa barreira viva, camada por camada. Para começar, deixa eu lançar uma pergunta aqui que parece simples, mas pega muita gente. Se a gente pensa em órgãos, o que vem na cabeça? Coração, cérebro, pulmões, né? Mas e o maior de todos eles, tanto em área quanto em peso? Qual será? Pois é ela, a pele. E olha, ela é muito mais do que só um revestimento. É um órgão super complexo, super dinâmico, com funções vitais que vão desde proteger a gente do mundo lá fora até controlar a nossa temperatura corporal. Ok, mas para a gente entender a pele de verdade, a gente precisa dar um passo para trás e olhar a base de tudo. Sabe o mais maluco? Toda a complexidade do corpo humano, incluindo a nossa pele, é construída a partir de só 4 tipos básicos de tecido. Apenas 4. E o legal é que o visual deles já entrega a função. De um lado, você tem essa estrutura super alinhada, organizadinha do tecido muscular, pronta para contrair e gerar movimento. Do outro, essa rede toda complexa, ramificada do tecido nervoso, feita para espalhar informação pelo corpo todo. É aquela história, né? A forma e a função andam de mãos dadas. E aqui a gente vê o quarteto fantástico reunido. Além do nervoso e do muscular, a gente tem o tecido epitelial, com as células todas grudadinhas para revestir as coisas, e o tecido conjuntivo, que é o cara que dá apoio e sustentação. E a combinação genial desses dois últimos, o epitelial e o conjuntivo, que forma a base da nossa pele. Beleza! Com essa base entendida, agora sim a gente pode começar nossa viagem de verdade. Uma exploração pela pele, de fora para dentro. Vamos atravessar as 3 camadas principais dela, cada uma com sua própria arquitetura e com uma função super específica. E se a gente olha num microscópio, a gente vê essa estrutura em ação. A camada de cima, nesse rosa mais escuro, é a epiderme, a nossa interface com o mundo. Logo abaixo, no rosa clarinho, está a derme, que é a parte cheia de vida. É a interação constante entre essas duas que define a nossa pele. Então, vamos focar na epiderme primeiro. A grande missão dela é ser a nossa barreira. Por isso ela é estratificada, ou seja, tem várias camadas de células, uma em cima da outra, e queratinizada, que quer dizer que a superfície dela é reforçada com uma proteína mega resistente, a queratina. É a nossa muralha protetora, literalmente. E que muralha complexa, hein? A epiderme é tipo um prédio de vários andares e cada andar tem um trabalho. Tudo começa lá no térreo, na camada basal, que é uma verdadeira fábrica de células novas. Conforme elas são empurradas para cima, passam pela camada espinhosa, que une elas com força, e pela granulosa, que cria uma barreira à prova d'água. No fim da jornada, elas chegam na cobertura, a camada córnea, já sem vida, formando o nosso escudo final. Mas quem é que sustenta essa muralha toda? Aí a gente desce para a derme. E olha, se a epiderme é a muralha, a derme é a cidade viva que fica atrás dela. É ali que estão os vasos sanguíneos que alimentam tudo, os nervos que nos dão o sentido do tato e as fibras que dão a elasticidade toda da pele. A derme também tem seus bairros. A camada papilar, que é a mais de cima, se encaixa na epiderme que nem peça de quebra-cabeça. Isso garante que a epiderme receba nutrientes e que as duas fiquem bem presas. Aliás, é esta dobrinha que forma as nossas impressões digitais. Muito legal, né? E mais embaixo, a camada reticular é uma rede super densa de fibras que dá para a pele aquela força e a capacidade de esticar e voltar para o lugar. E lá no fundão, na base de tudo, a gente tem a hipoderme. Tecnicamente, ela nem é considerada parte da pele, mas é fundamental. Ela funciona como uma âncora que gruda a pele nos músculos e ossos, além de ser nossa reserva de energia e nosso isolante térmico particular, que ajuda a manter a temperatura do corpo estável. Agora, vamos para a parte que eu acho mais fascinante, o elenco de células que vive lá na epiderme. Elas não são só tijolinhos de construção, não. São verdadeiras especialistas, cada uma com um trabalho muito específico. Bora conhecer esses 4 personagens principais? Primeiro, os queratinócitos. Esses são os operários da pele, a grande maioria das células. A vida deles é produzir queratina. Eles nascem lá na base e, na sua jornada até a superfície, vão se enchendo dessa proteína até que se sacrificam para formar aquela camada resistente e impermeável que protege a gente. E uma curiosidade, boa parte da poeira que a gente vê em casa são eles que descamarão. Depois vem os melanócitos, os guardiões solares da nossa pele.
Eles produzem a melanina, que é o pigmento que absorve a radiação ultravioleta do sol, que é super perigosa. Quando a gente toma sol, eles trabalham mais para proteger o DNA das nossas células, e é por isso que a gente fica com a pele mais escura, o famoso bronzeado. Eles distribuem a melanina para os queratinócitos vizinhos, como se estivessem entregando pequenos guarda-sões de proteção para cada um. Temos também as células de Langerhans, que são as sentinelas do nosso sistema de defesa. Elas ficam patrulhando a epiderme, procurando qualquer invasor, tipo bactérias ou vírus. Quando acham algo suspeito, elas dão alarme para o resto do sistema imunológico. São essenciais, mas às vezes elas exageram e reagem a coisas que nem são perigosas, causando as famosas dermatites de contato e as alergias de pele. E por último, mas não menos importantes, as células de Merkel, as especialistas do tato. Elas estão ligadas direto em terminações nervosas e são super sensíveis a toques bem leves e a texturas. São elas que permitem a gente sentir um carinho, a textura de um tecido, a brisa no rosto. São os nossos sensores de altíssima precisão. Mas calma que não acabou. A pele não é feita só de camadas e células, não. Ela também é a casa de várias estruturas especializadas, os chamados anexos da pele, que todo mundo conhece muito bem. E olha só que legal como tudo está perfeitamente conectado. A gente vê aqui um folículo piloso, de onde o cabelo cresce, com sua própria glândula sebácea para lubrificar o fio. Do ladinho, uma glândula sudorípara para controlar a temperatura e tem até um músculozinho minúsculo ali, que é o que causa os arrepios, tudo integrado, funcionando junto dentro da derme. Dando um zoom nesse folículo, a gente vê uma coisa incrível. O pelo não está simplesmente espetado na pele. Ele, na verdade, nasce de uma invaginação, um mergulho da própria epiderme lá para dentro da derme, onde ela forma o bulbo. É como se fosse uma pequena fábrica especializada em queratina que fica produzindo o fio de cabelo sem parar. E, claro, não podemos esquecer dos outros anexos. As unhas, por exemplo, que são placas super compactadas de queratina para proteger as pontas dos nossos dedos. E as glândulas, as sebáceas, que produzem o sebo, nosso lubrificante natural, e as sudoríparas, que liberam o suor para resfriar o corpo quando a gente esquenta demais. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A pele que a gente vê hoje não é a mesma de um mês atrás, e não vai ser a mesma daqui a um mês. É um órgão que está sempre se renovando, num processo silencioso e perfeito. Isso faz a gente pensar, se a nossa barreira com o mundo está sempre se reconstruindo, o que isso diz sobre a nossa própria capacidade de renovação?